Oi, gente. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ajeitando aqui a câmera para que vocês possam entrar. Oi, Suzane. Tudo bem? Oi, gente. Vão entrando. Só tô ajeitando aqui a câmera para ficar num enquadramento mais ou menos bom. Oi, Elaine. Vão entrando, gente, que hoje eu vou falar sobre os suplementos para emagrecer. Vão entrando. Oi, oi, oi. Tudo bem? Oi, Mônia. Lunardi. Tudo certinho? Eu vou ajeitando aqui, tá, gente? Porque aqui é tudo na louca, né? Eu venho com o cabelo descabelado, tudo do jeito que tá. E aí resolvo fazer uma live. Tudo bem, gente? Então eu vou esperar um pouquinho, tá? Vocês irem entrando. Vou dando alguns avisos para vocês. Então, assim, são outros avisos que não tem nada a ver com a live de hoje, né? Tudo bem? Vão entrando, Pri, tudo certinho. Gente, então assim, é o primeiro aviso, né? Que tá todo mundo me cobrando sobre o plano de saúde. Tem plano de saúde aqui no Paraná chamado ICS. E esse plano de saúde, quando a gente solicita alguns exames, eles pedem um catatal de coisas que, a meu ver, particularmente são abusivas, sabe? Porque o plano de saúde ele tem que cobrir o exame que é solicitado e ponto final, mas eles, enfim, eles têm a política deles, né? E aí, o que que eu fiz? Eu decidi que eu vou solicitar os exames igual e se o plano, esse plano, né, ICS, não liberar, paciência, porque eles exigem demais de mim e eles fazem uma coisa muito ruim. Eles jogam vocês contra mim, como se fosse falta de vontade minha, né, fazer as requisições que esse plano em específico recomenda, tá certo? Então eu queria dizer para vocês que não é falta de vontade minha, mas sim um problema com o plano de saúde. Eu não sou filiada a nenhum plano de saúde, então eles realmente me cansam, certinho? Então esse era o primeiro aviso que eu queria dar para vocês. E aí, nós vamos começar a falar a respeito dos suplementos, né? Não vamos falar medicamento, dos suplementos que ajudam na perda de peso. Oi, Alex, tudo bem? Alexandra, vão entrando, vou aguardando vocês. E a gente já vai começando devagar, porque tem muito assunto para falar. Todo mundo tem. Oi, Camila, tudo bem? Então, ó, voltamos, tá? Isso aqui se dá por causa da internet, né? Travou, sim, travou. Oi, gente. Então, vamos recomeçar, tá? Eu vou falar sobre os suplementos, né, para emagrecer. Então, assim, muita gente tem em mente que, e muitos médicos também, que suplemento ou medicamentos para emagrecer não devem ser utilizados. Oi, Edna, saudade de você. Não deve ser usado. E isso é uma fantasia, tá? Eles têm sim a sua indicação e eles devem ser usados se tiverem indicação, com toda certeza, tá? E quais são as indicações dos suplementos para emagrecer? Existem algumas indicações bem básicas. Então, assim, quem já tentou de tudo e não deu certo, tá? Já tentou fazer dieta, já fez exercício físico, enfim, já tentou de tudo e não deu certo, literalmente. E essas pessoas eu já vou falar um pouquinho mais à frente o que quer dizer, por que elas não conseguem emagrecer, certo? Então, assim, ó, quem já tentou de tudo e não deu certo, aquele gordinho desde sempre, sabe? Aquela pessoa que já vem num peso superior e desde sempre, desde quando era criança, ele sempre foi gordinho, nunca teve nada que conseguisse emagrecê-lo, tá? Também já tentou de tudo, né? Então tudo entra nesse já tentou de tudo, certo? Pessoas sem alteração hormonal, isso é muito importante. Porque quando o paciente tem alguma alteração hormonal, é claro que ele vai tentar dieta, vai tentar de tudo para emagrecer e não vai conseguir. Porque, obviamente, ele tem, gravo sim, Lúcia pode deixar, ele tem alguma alteração hormonal que diminui o metabolismo, tá certo?
Então, uma pessoa que tem alteração hormonal, ela não deve utilizar suplementação para emagrecer, tá? E aquela pessoa que fez dieta desde sempre, por que ela não consegue emagrecer e ela tem que usar um suplemento para emagrecer? Quando uma criança é muito gordinha, a mãe fica fazendo dieta, ou essa pessoa já se acha gordinha e fica fazendo dieta por longa data, o que vai acontecer? Ela vai colocar o metabolismo dela num patamar inferior. Então, a curva de metabolismo dela é menor do que das outras pessoas. E aí, por mais que ela deixe de comer, quanto menos ela come, mais o metabolismo desce. Quanto menos ela come, mais o metabolismo desce. E isso é um problema, certo? Porque não adianta fazer dieta, não adianta você fazer exercício físico nesse paciente, porque ele não vai ter resposta, tá? E aí, o que teria que ser feito? Vamos dizer assim, cartesianamente, né? O que teria que ser feito na medicina tradicional? Esse paciente engordar, então ele teria que comer de tudo por um certo período de tempo e depois teria que fazê-lo emagrecer. Só que nesse procedimento Voltou, gente. Olha, se começar a travar demais, eu gravo esse vídeo e deixo para vocês, tá bom? Então assim, voltando. Essa pessoa que está fazendo dieta desde sempre, ela joga o metabolismo dela para um nível inferior. E esse metabolismo inferior dela é que vai dificultar a perda de peso, porque então ela vai ter que se alimentar de água, ar e luz, né? Claro, ninguém vai fazer ninguém engordar aqui para poder emagrecer, até porque nesse procedimento você pode perder a mão e o paciente passa a engordar sem parar. Então, neste caso, a suplementação se faz muito importante para quem tem um metabolismo muito baixo. Bem entendido? Vamos lá. Então, quais são as indicações dos suplementos para emagrecer? Quem está fazendo dieta desde sempre, quem tem um metabolismo muito baixo, quem não tem alteração hormonal e quem é gordinho desde sempre. Lembrando que é sempre bom fazer uma dieta antes, tá? A suplementação para emagrecer nunca deve ser a sua primeira opção, beleza? Então vamos lá. E aí, partindo para os suplementos que visam emagrecer. A gente tem várias classes de suplementos que emagrecem. Eu já vou fazer a conexão deles, a ligação deles com os medicamentos alopáticos, tá? Mas a gente tem os termogênicos, que são aqueles que elevam o gasto energético, tá? Eles aumentam a temperatura, elevam o gasto energético. Temos os inibidores de apetite, temos os desabsortores de nutrientes, que são aqueles que você come e ele vai jogar uma parte desses nutrientes fora. E nós temos o uso off-label. O que é isso? São usos de suplementos que servem para outras coisas, mas que acabam emagrecendo, tá? Então, vamos lá. Deixa gravado sim, gente. Não se preocupem, porque o meu objetivo aqui não é que vocês todos fiquem aqui às 11 horas, não é isso. Fica quem pode, tá? Mas vai ficar gravado, certinho? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas classes de suplementos para emagrecer e quando elas são utilizadas. E ao final eu vou falar para vocês como eu particularmente utilizo cada um desses suplementos, tá? É por isso que o jejum intermitente é ruim, doutora, por desacelerar o metabolismo? Exatamente, Carol, exatamente. Por isso que eu não gosto do jejum intermitente, tá? Claro, você pode dizer para mim assim, desculpe os latidos, gente. O jejum, eu fiz jejum e emagreci. Eu concordo, isso é ótimo. Só que a pergunta é, até quando? Sabe? Até quando? Porque o maior problema não é emagrecer. O maior problema é continuar magro, né? Então, por isso que eu não aconselho fazer jejum intermitente, né? Tem algumas pessoas que fazem o jejum quando eles vão para o aparelho de biorressonância lá no consultório. O que acontece? O aparelho de biorressonância avisa que o metabolismo está muito baixo e logo em seguida ele fala, faça pequenas refeições 6 vezes ao dia, tá? Então, vamos lá. Vamos às classes dos termogênicos. Então, vamos às classes dos suplementos para emagrecer, começando com o termogênico. Gente, como eu falei, o termogênico é aquele que vai aumentar o metabolismo, tá? E o componente mais importante, aquele que define o termogênico, é a cafeína. Então, vocês podem ver, aqueles
suplementos do pessoal lá da academia, suplementos do pessoal lá da academia sempre tem muita cafeína. Qual que é o problema dele? Cafeína, gente, é muito controverso. Tem médico que ama café, cafeína e tudo mais e fala que é ótimo para a saúde. Tem médico que não gosta muito. Eu, particularmente, não gosto muito, porque ele, como ele é um termogênico, ele aumenta o teu metabolismo, você fica muito tempo acordado, mas principalmente, ele estimula demais as células oxínticas do estômago, que são as células que produzem o ácido clorídrico, tá? Então, fica produzindo ácido clorídrico a todo custo, daí vocês já viram o problema, tá? Então, é esse o problema dos termogênicos. Mas existem outras substâncias que os substituem, né? Que substituem a cafeína. Quais são, por exemplo? O chá verde, o guaraná, a capsaicina, que é o derivado da pimenta, tá? Tanto que tem suplementos da pimenta vermelha, da pimenta malagueta, tem várias pimentas aí. A capsaicina, ele aumenta o metabolismo consideravelmente. A curcumina, então veja, a cúrcuma, ela não vale somente para tirar a inflamação do corpo, mas também para aumentar o metabolismo, certo? Então, muita gente utiliza a curcumina para outros fins, por exemplo, para melhorar dores articulares, né? E acaba que resolve o problema do peso também, tá? Então, aqui a curcumina também poderia ser considerada um suplemento de uso off-label, tá? Fora desse propósito, né? Sinefrina, o que é sinefrina? É o componente do que a gente chama de laranja amarga. Quer ver aonde que você encontra isso? Em vários tipos de suplementos alimentares. Por exemplo, deixa eu ver se me vem um nome aqui, um nome em específico, né? Aqueles suplementos que servem como secador de barriga, geralmente ele é derivado da laranja amarga, tá? Por quê? Porque ela tem esse componente sinefrina. O que ela parece? Parece com epinefrina, né? Com adrenalina. Então ele serve para aumentar o metabolismo, tá? A maioria desses seca-barrigas, ele vem da sinefrina, porque ela age especialmente nessas gorduras localizadas que são mais difíceis de perder. Se você perde peso, por exemplo, a barriguinha não sai, o culote não sai, mas a sinefrina consegue fazer essa proeza, vamos falar assim, tá certo? O gengibre é outro produto natural que entra aqui como um termogênico. Lembrando que o gengibre também tem outras ações, né? Por exemplo, para gripes, para tudo mais, sintomas respiratórios. Por quê? Porque ele aumenta o metabolismo celular, né? Aumentando o metabolismo celular, aumentando a função das mitocôndrias, que é onde é gerada a energia, você vai começar a perder peso de certa forma, tá? L-carnitina. Carnitina, gente, eu vou fazer um parêntese aqui. A levocarnitina e a coenzima Q10 eu utilizo muito naqueles pacientes que têm um triglicerídeo alto, um colesterol alto. Mas por quê? Porque por mais que ele faça dieta, o corpo não consegue utilizar as reservas de gordura que tem, tá? O melhor deles é a carnitina, porém eu faço um parêntese aqui. A carnitina, gente, ela é proibida, vamos falar assim, para quem tem doença tiroidiana grave. Então, nesse caso, a gente troca a carnitina por coenzima Q10, que também faz o mesmo efeito. Que efeito, doutora? Efeito termogênico, meus amores. Eles aumentam o metabolismo e eles mobilizam todo aquele estoque de gordura que você tem para ser utilizado como forma de energia, certinho? Bom, e aí nós temos os outros, né? Óleo de coco, de peixe, de cártamo, ácido linoleico conjugado, que é o CLA, né? Vendido assim. Todos eles servem para aumentar esse gasto energético. Parece que esses termogênicos resolvem a maioria dos seus problemas, né? Falando assim, parece que é a quinta maravilha do mundo. Porém, gente, tem estudos que mostram que
a perda de peso, o aumento do metabolismo é apenas de 5%. E que muitos deles agem como emagrecedor porque eles mobilizam esses estoques de gordura e não porque eles aumentam o metabolismo, tá? Então, de todos esses componentes que eu falei, que são termogênicos, que aumentam o metabolismo, apenas a cafeína é responsável por insônia, por aqueles efeitos colaterais que a gente não gosta dos medicamentos para emagrecer, tá? Então, eu não costumo utilizar muita cafeína. O que eu utilizo no lugar da cafeína? Os cachorros. Um componente chamado raspberry, tá? Que são as cetonas da frutinha, do berry, né? Da amora, que também tem esse efeito de elevar o metabolismo. Tudo bem? Tudo bem até aqui, meus amores? Então, veja, eu só falei aqui dos alimentos, dos suplementos termogênicos, aqueles que aumentam digamos assim, aumentam o seu metabolismo, tá? Ainda tem vários outros. O que acontece é que numa suplementação de um paciente que de fato quer emagrecer, ou precisa, a gente mistura inibidores de apetite e desabsortores com termogênicos. Beleza? Tudo bem aí? Então, o que tem que gravar dos termogênicos? Que eles elevam o gasto energético, que eles têm uma ação anti-inflamatória e que eles mobilizam o estoque de gordura corporal armazenada, tá? Que bom! Teste, Vênus, ok, que ótimo. Então, gravem isso sobre os termogênicos. A figura mais importante do termogênico é a cafeína, ainda mais utilizada, porém não mais apropriada que outras, tá? Porque ela tem os seus efeitos colaterais. Maria, tudo de bom. Tudo bem até aqui, gente? Porque tem bastante coisa para falar. À medida que forem surgindo as dúvidas, fiquem à vontade. Pra vontade de comer doce é a solução? Ah, meu amor. Responde aí, Michele, se é a solução. Ah, sim. A vontade de comer doce, existe uma... geralmente tem que ver se não tá faltando serotonina para você. Se você não está utilizando antidepressivo, se não está faltando serotonina. E segundo, a gente utiliza garcínia e alguns outros componentes, como picolinato de cromo, em spray em cima da língua, tá? Para diminuir essa vontade de comer doces, para quem tem essa avidez maior por doces. Certo? Vou deixar você responder, Michele. Vamos lá, que tem mais coisas aí. Inibidores de apetite. Vamos para os inibidores de apetite. Como o nome já diz, inibe o apetite. Quando que ele vai ser mais importante? Ele vai ser muito mais importante quando o paciente tem compulsão alimentar. Ai, olha a zona da minha casa. Desculpem, gente. Espero que vocês estejam ouvindo mais a minha voz do que os latidos. Então, assim, os inibidores de apetite a gente utiliza para aqueles que têm compulsão alimentar, tá? E o que é compulsão alimentar, doutora? Olha, tem que diferenciar muito bem ansiedade de compulsão. Quando você... Carnitina, então, é um dos mais indicados para quem não possui... Isso mesmo, Sérgio. Carnitina é o mais indicado para quem não possui doença tiroidiana. Porém... tem carnitina injetável, inclusive, tá? Lá no consultório eu utilizo carnitina injetável. E... eles estão numa febre aqui, os cachorros. Tem carnitina injetável e tem carnitina via oral. Geralmente eu utilizo a carnitina injetável para esses casos. Beleza? Tá certo. Vamos lá, inibidores de apetite. Então eu estava falando a diferença de quem tem compulsão alimentar, tá? De quem tem, por exemplo, vontade de comer. Isso é muito diferente, tá? Quem está numa depressão, por exemplo. A compulsão por doces, ela tem uma característica muito importante para aqueles que hoje, só um segundinho. Eu vou me ausentar aqui, mas eu já volto.
casa com 45 cães, deixa eu até colocar aqui. Gente, numa casa com 45 cães é fogo, eu só tenho isso pra dizer pra vocês, tá? É difícil, live é essa coisa. Desculpem, eu vou retomar aqui. Então vamos lá. Os inibidores de apetite são utilizados para aqueles que têm compulsão alimentar, beleza? Ok. Qual que é a diferença de compulsão alimentar para aquele que está deprimido e precisa comer para se fazer feliz? A compulsão, você precisa comer para aliviar a sua tensão. E já na depressão, você come para se sentir feliz. Então, um alivia a tensão e o outro te faz feliz, tá? Pode parecer uma diferença muito tênue, meus amores, mas faz toda a diferença, porque se a pessoa tem... Obrigada, gente, pela gentileza. Se essa pessoa tem uma deficiência de serotonina, ela vai ter uma tendência a querer doces para se sentir feliz. A serotonina, ela é estimulada pela ingestão de chocolates, de doces. Então, digamos que ela precisa para se sentir feliz. Já na compulsão, a pessoa tem uma ansiedade, já não é uma tristeza, é uma ansiedade e aí a comida alivia. É como se ela tivesse que comer para se sentir, digamos assim, mais aliviada, tá? Bom, e quais são os inibidores de apetite? Vamos começar com um bem simples, os cachorrinhos. Vamos começar com um bem simples. Pera. Pera, por exemplo, é um ótimo inibidor de apetite. Tem muita fibra, demora pra caramba a digestão. Aliás, todos os inibidores de apetite, eles têm essa característica, tá? Eles retardam a digestão e por isso eles dão a saciedade, beleza? Então, vamos lá. Qual é o outro inibidor de apetite também que a gente pode utilizar que é bem tranquilo? Aveia, tá? Lembrando que a aveia, teoricamente, ela contém glúten, tá, meus amores? Então, procurem algum componente, alguma aveia sem glúten para ficar mais saudável, beleza? Então, esses são os dois mais simples. E aí, vamos para aqueles que precisam ser prescritos. Então, o primeiro deles é o picolinato de cromo, gente. O picolinato de cromo, ele age em duas frentes. Ele vai diminuir a vontade de você comer doce, por isso que ele vem em spray, tá? E ele também vai retardar a digestão, fazendo com que esse alimento fique mais tempo aí num período de digestão, fazendo com que você se sinta mais saciado. O picolinato de cromo também, ele melhora esse controle do açúcar, então ele poderia ser considerado um off-label, tá? O controle do açúcar, a secreção de insulina, melhora muito com o picolinato de cromo. Ok, então o picolinato de cromo ele entra aqui em várias frentes, tá? Sempre que eu colocar na prescrição de vocês picolinato de cromo, tantos miligramas, ele vai estar agindo em várias frentes. É isso que eu quero que fique bem gravado para vocês. Ele poderia até ser considerado um medicamento, digamos assim, um suplemento de uso off-label, tá? Espirulina. Espirulina e agar-agar, eu acho que eles podem entrar juntos aqui. A espirulina é um tipo de alga, né? O agar-agar também. O que acontece? Eles têm uma expansão muito grande. Compra na farmácia, doutora, tem que mandar fazer, meu anjo, tá? Farmácia de manipulação, né? A espirulina e o agar-agar, quando você ingere, ele triplica, ele duplica de tamanho e ele faz com que o teu estômago fique preenchido. E essa plenitude do estômago por essas algas, isso melhora muito, muito mesmo, tá? Então, diminui o esvaziamento gástrico, te dá plenitude, mas como eu disse, se você tem aquela, digamos assim, não é bem, o que você tem não é bem compulsão alimentar, mas se você come para se deixar feliz, a plenitude gástrica não adianta aqui, tá certo? É por isso que a gente utiliza muito inibidor de apetite, tem pacientes que não respondem a ele. Por quê?
porque eles têm outras coisas envolvidas, tem uma depressão por trás, precisa utilizar algum antidepressivo, precisa tirar essa vontade de se fazer feliz através da comida, tá? Agora a compulsão não, a compulsão que é para se aliviar, sentir o estômago pleno para se aliviar, né, da sua tensão, isso sim, e aí ele consegue agir muito bem. Whey protein, vamos até fazer uma pausa aqui para o whey protein. Então assim, se eu tivesse que responder para vocês qual é o melhor inibidor de apetite, a resposta seria proteína, tá? Proteína animal ou proteína vegetal ainda é o melhor inibidor de apetite. Por isso, tem aquelas empresas que vendem aquelas sopas para emagrecer, eu esqueci o nome agora, eles usam muita proteína dentro dessas sopas, tá? Porque essas proteínas agem como inibidores de apetite. E aí entra o whey protein, né? Quem faz uso do whey protein sabe que ele dá aquela saciedade boa, né? Porque a proteína é a melhor supressora de apetite que tem, tá? Entre os macronutrientes, vamos falar assim. Então ele dá aquele, enche bem, e aí, claro, ajuda você a ter massa muscular, a você ganhar massa muscular, a você trabalhar melhor os seus músculos, a você ter um melhor desempenho físico. Para quem que isso é bastante interessante? Geralmente para os homens, tá? As mulheres, não vou falar sobre todas, mas a maioria das mulheres, elas não se sentem bem com esse físico forte, né? As mulheres, elas tendem a querer uma coisa mais definida e mais slim, vamos falar assim. Tá? Então, geralmente quem se dá muito bem com whey protein, com L-carnitina, são os homens. As mulheres, eu gosto de utilizar outra formulação, que é essa que eu vou falar agora, que é a associação folia negra com folia magra. Qual é a diferença? Eu curto o torresmo como inibidor. Serve também, entende? Eu tô falando sobre isso, gente. Comprei um shake, passei mal, machucou bastante o estômago. Cuidado com esses shakes, tá? Cuidado. Como eu falei, eles vêm cheios de fibras e cheios de proteína. E não é para todo mundo que dá para ser utilizado. Quem tem problema de pâncreas, de fígado, por exemplo, vai passar mal, né? Não necessariamente precisa ter uma doença que você esteja observando, mas, enfim, vai passar mal. Não tem saída para isso, tá? Vamos lá, meus anjos. Eu estava falando sobre a folia negra e a folia magra. A folia negra e a folia magra, eles vão agir mais ou menos da mesma forma. Porém, eles têm, digamos assim, alterações, eles agem no organismo de forma diferente. Aquele chá do momento que são 3, já vamos falar sobre ele, tá? A folia negra, ela impede o esvaziamento do estômago, então ela age dando plenitude gástrica, tá? Então ela age como um inibidor de apetite. E a folia magra, ela aumenta o metabolismo e é diurética. A maior parte das mulheres que se denominam gordas, que estão acima do peso, duas coisas. A maioria, eu diria assim que 80%, ou elas têm um problema hormonal que está ali de baixo, ou elas estão fazendo retenção hídrica. E aí a folia magra ajuda muito. Se você associa os dois, então, folia magra com folia negra, é perfeito. Porque daí ela tem a saciedade gástrica e ela tem um efeito diurético da folia magra, né? A folia magra aumenta o metabolismo, tem um efeito diurético e a folia negra inibe o apetite. Entendeu como é que a coisa funciona? Né? E aí é ótimo para se utilizar. José, tem que ver se você tem indicação para isso, né? A doutora falou sobre as indicações lá no início da live, tá? Verifique lá para ver se você tem essas indicações. Porque a maioria, desde a gente já vai conversar, a maioria dos pacientes que querem utilizar a suplementação para emagrecer não tem indicação para isso, tá bom? Retenção hídrica presente, com certeza, Camila, porque eu já te conheço, né? A gente já conversou bastante sobre isso, tá? Então, folia negra, folia magra, essa associação ela é muito feliz, mas como eu disse para vocês, precisa ter indicação para utilizar a suplementação. Você sempre vai tentar dieta e alteração do estilo de vida de início, beleza?
Então vamos lá. Gente, alguma dúvida até aqui? Será que tá indo tudo bem? Eu tô falando algum medicase que não tá sendo... Tá tudo bem? Ok? Beleza. Cachorrada vai ficar latindo aí, meus anjos, mas... é fogo, sabe? Agora que eles pararam um pouquinho, porque a gente tem um sinalizador aqui pra acalmá-los, né? Que é ultrassônico, porque senão não tem como. Então vamos lá. Vou continuar aqui, tá? Folia magra, nem conheço, mas já amo. É isso aí, tá? Então, essa associação, ela é muito feliz. Tem gente que não... Sempre vai ter gente que não se dá bem. Por isso que é bom saber vários suplementos que você pode utilizar, tá? Redutor de medidas tem sim, meu anjo. Dá pra utilizar... Você fala em creme ou via oral, né? Em creme a gente tem ioimbina, né? Que aumenta o fluxo sanguíneo. Celulite, gente, não é uma doença de gordura, não. Celulite é uma doença vascular, tá? Eu queria que ficasse bem claro aqui. Então, tem gente, por isso que tem magras, pessoas muito magras, deixa os daguinhos, que tem celulite. É porque é uma doença vascular, não é uma doença de gordura propriamente dita. Elaine, eles estão ótimos aqui, tá? Ninguém nunca briga com eles, por isso que eles são assim. Eu vou seguir em frente, tá, gente? Que tem mais coisas ainda, como eu te falei, falei pra vocês, né? Essa live, ela é bem comprida, porque eu tentei fazer da melhor forma possível, diria assim, trazer as classes principais do que a gente utiliza, beleza? Então, vamos lá. Tem os desabsortores de nutrientes. Então, o que a gente falou até agora? Nós falamos sobre os termogênicos, falamos sobre os inibidores de apetite e agora nós vamos falar daqueles que causam desabsorção de nutrientes. Para quem que eles são importantes? Eles agem como o Orlistat. O Orlistat é aquele medicamento que foi muito... Eu não posso falar nomes comerciais muito, né, gente? Mas foi muito, digamos assim, famoso por jogar fora toda a gordura que você come e dar uma diarreia tremenda, tá? A diferença é que na suplementação essa diarreia não acontece, certo? O que vai acontecer é que vai dar uma certa quantidade de gases. Isso pode acontecer, mas não dá diarreia. E quais são eles? Vamos lá, tem dois principais só. A faseolamina e a cassiolamina. A faseolamina, ela age impedindo a absorção de carboidratos, tá? Quanto de carboidratos? Cerca de 60% dos carboidratos, eles sofrem desabsorção. Ajuda sim, ideia. Chá verde ajuda a emagrecer. Como um termogênico, tá? A faseolamina, que eu tô falando agora, ela é derivada do feijão branco e ela chega a bloquear cerca de 60% dos carboidratos ingeridos. Ai, doutora, então é a minha saída. Não é a sua saída porque eu nunca uso desabsortores como primeira opção. Porque assim, é um todo, gente. O paciente tem que aprender a comer direito. Ele tem que aprender a comer saudável, ele precisa aprender a comer direito. E aí a gente pode usar os desabsortores numa ocasião ou em outra, tá? Mas isso assim, esporadicamente. Até porque se você utilizar todos os dias, você vai reclamar pra mim que você tá com muitos gases. Que acontece também com a carnitina, certo? Então a faseolamina é derivada do feijão branco e ela serve para fazer a desabsorção de carboidratos, seja quais for, desde açúcar até carboidratos complexos, certo? E a cassiolamina, ela age promovendo a desabsorção de gorduras. A gente já sabe hoje em dia, né? Vocês são muito estudados, que a gordura não é um problema. O problema é carboidratos. Então, cassiolamina a gente quase não utiliza, certo? A não ser, enfim, num abuso, numa pessoa que esteja intolerante, né? Muito intolerante ao uso de gorduras, e diga-se de passagem, gorduras boas, tá, gente? Eu não tô falando de gorduras ruins, eu estou falando de gorduras boas, gordura animal, óleo de coco, né? A não ser que ela tenha alguma sensibilidade, a gente utiliza, mas eu quase não utilizo cassiolamina mais na vida. Aprender a comer. Eu tenho que conversar com o senhor, né, senhor Eduardo Festa? É isso mesmo, tem que aprender a comer. Eu acho que você tem muito para ensinar pra gente.
Vamos lá. Então, desabsortores de nutrientes, faseolamina desabsorve carboidratos, cassiolamina desabsorve gorduras. Tá aí tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que nós falamos até agora, meus amores? Dos termogênicos, dos inibidores do apetite e dos desabsortores de nutrientes. Por último, eu deixei o uso off-label de alguns medicamentos, tá? De alguns suplementos, me desculpe. O uso off-label, como eu já disse no início dessa live, são medicamentos, são suplementos utilizados para outras coisas que acabam emagrecendo o paciente, né? E emagrecem bem, só que eles têm outro objetivo. E quais são esses suplementos off-label? Eu acho que o mais famoso deles, gente, é a vitamina C. A vitamina C em altas doses, ela tem várias, digamos assim, vários benefícios. Ela melhora a pele, tá? A pele fica com esse aspecto esbranquiçado, brilhante, as mulheres gostam bastante. E ela age como um antioxidante muito potente. Isso faz com que as células funcionem melhor, aumenta o metabolismo. Então, em altas doses, a vitamina C emagrece, tá? Eu não tô falando altas doses oral, porque aqui, geralmente, esse efeito é mais pronunciado naqueles pacientes em que a gente injeta a vitamina C, tá bom? E a vitamina D também. Por quê? A vitamina D, meus amores, todo mundo aqui já estudou o protocolo de Coimbra, tenho absoluta certeza, né? No protocolo de Coimbra, ele fala ali que a vitamina C, ela tem dois efeitos, um efeito de vitamina e um efeito de hormônio. Esse hormônio vitamina D, ele age muito bem na resistência à insulina. Ele diminui essa resistência à insulina e faz com que o paciente emagreça. É muito parecido com a ação... eu vou falar uma... é que não me veio o nome. Muito parecido com a ação do Saxenda, que é utilizado injetável, que é utilizado para emagrecer, tá? Então, a vitamina D, quem já foi lá no consultório sabe, eu tenho ali a dosagem de 600 mil unidades, né? Que para alguns pacientes, naqueles que têm indicação, eu aplico ou IM ou IV, enfim. E nessa dosagem extremamente alta, ele vai mexer com a resistência à insulina e vai fazer com que o paciente perca peso, certo? Mas como eu disse, né, gente, não é só se apoiar na suplementação, você tem que fazer a tua parte também, você tem que fazer a dieta, você precisa fazer o exercício físico, tudo é um aprendizado, vocês não podem se apoiar em cima de suplementação, tá bom? A diferença aqui é que a suplementação não vai trazer os efeitos colaterais que a medicação traz, né? Os efeitos colaterais da medicação é insuportável, já vou falar com vocês a respeito disso. Bom, o use off-label ainda, a gente tem a manga africana ou astragalus, né? Também, ela é utilizada para diminuir o colesterol. Só que ele acaba sendo um termogênico e um inibidor de apetite junto. Então, calcule a potência, né? A manga africana tem esse efeito. É utilizada para o colesterol, mas inibe o apetite e aumenta o metabolismo. Então, acaba emagrecendo. O quarto, polêmico ele, diglotin, tá? O diglotin nós utilizamos para os pacientes que têm triglicerídeo muito alto ou uma diabetes fora de controle. E também pelo mesmo motivo de melhorar a sensibilidade à insulina, ele acaba emagrecendo. Problemas do diglotin é que ele é muito caro, né? Teria que tomar 2 vezes ao dia e ele tem um custo elevado. Como é que é? Eu tomo 500 mg de quetiapina. Quetiapina engorda, Deia. Engorda muito, mas é aquilo que eu te disse. A gente tem que pesar porque ela está sendo utilizada por algum motivo, tá? Então, não oriento largar o tratamento assim. Quetiapina, ele é um antipsicótico, ele tem, né, várias ações, também off-label para dormir, enfim, mas ele aumenta o peso demais. Eu já vou falar sobre as medicações mesmo, tá? Bom, sobre o diglotin, ele diminui os triglicerídeos, aumenta a sensibilidade à insulina e acaba emagrecendo. O problema dele é que ele tem um alto custo, tá? Por mês o diglotin vai dar algo perto entre 170 e 200 reais. E aí alguns pacientes reclamam bastante desse custo alto do diglotin, né? Bom,
Daí nós temos a coenzima Q10, que eu já falei para vocês, tá? Que serve para melhorar o colesterol, triglicerídeos e de quebra acaba emagrecendo. Só que quando eu falo da coenzima Q10, ela faz desabsorção também, se utilizada via oral. E aí os pacientes acabam de usar porque dá gases, enfim, né? Por outros problemas eles acabam deixando de usar. Então, a coenzima Q10 eu oriento que se faça baixo uso ou que se utilize injetável, né? Temos lá no consultório também e tem que ter indicação para isso, beleza? Bom, berberina. Berberina, gente, eu costumo substituir metformina por berberina. Por quê? Porque ele controla diabetes super bem, como a metformina, sem os efeitos colaterais. Então, sem náuseas, sem diarreia, sem vômitos, né? Quem aí já conhecia a berberina? Tenho certeza que ninguém. Mas é um medicamento, é um suplemento muito bom para quem tem diabetes. Diabetes que necessariamente precisa de algum hipoglicemiante, precisa tomar metformina, não aguenta os efeitos da metformina, a gente pode substituir por berberina, tá? Maravilhoso, mas também, como tudo, gente, tudo que vai mexer na resistência à insulina vai emagrecer. Porque a insulina é o hormônio engordativo, vamos falar assim. A insulina, além de ela proporcionar o ganho de peso, ela dificulta a perda de peso. Então, se você mobiliza a insulina, você emagrece, tá? Bom, então a berberina é igual à metformina, com efeitos melhores, não conhecia, então, meu amor, ficou conhecendo. Com efeitos igual da metformina, porém, ele não tem os efeitos colaterais da metformina, tá? Coleus Forscolli. Meu Deus, que nome é esse, doutora? Coleus Forscolli. Coleus Forscolli, gente, uso em pacientes muito selecionados. Muito selecionados. Tomei topiramato por 3 meses para enxaqueca, perdi 16 quilos. Já vou falar do topiramato, amor. Topiramato realmente emagrece, tá? Topiramato é um anticonvulsivante, emagrece pra caramba. Já vou falar sobre ele, tá? Coleus Forscolli. Coleus Forscolli é utilizado naquele paciente que tem hipotireoidismo, mais um hipotireoidismo que está causando um aumento de peso, porém ele não está utilizando, não é mandatório que ele utilize hormônios tireoidianos, tá? Se estiver usando hormônios tireoidianos, não pode usar Coleus Forscolli, tá? Coleus Forscolli, ele aumenta a atividade da tireoide, ele aumenta o metabolismo, ele é termogênico e ele causa lipólise. Mas você não pode ter nenhum problema da tireoide para começar a usar ele, porque senão você acaba indo de um hipotireoidismo para um hipertireoidismo, tá? Então, Coleus Forscolli serve para, é um suplemento, né, que aumenta a atividade tireoidiana. E com isso ele aumenta o metabolismo basal, ele tem um efeito termogênico e ele leva à lipólise intensa. Mas ele tem vários quesitos que contraindicam o uso dele, né? E aí nós temos o 5-HTP, que é para quem está acima do peso, mas tem algum efeito depressivo aí no meio do caminho. Então, se você tratando a depressão, o paciente acaba perdendo peso, né? Em consequência disso, tá? Eu vou... Aqui, a parte de suplementação, gente, é essa. Nós temos os termogênicos, os inibidores de apetite, os desabsortores de nutriente e o uso off-label de alguns suplementos, tá? Mas vamos lá. Algumas perguntas que você precisa se fazer para ver se você necessita do uso de suplementos. Então, vamos lá. São 5 perguntinhas para vocês responderem aí. Antes de vocês me pedirem suplementação, respondo para vocês. Primeiro, você de fato está gordo ou você está inchado? Tá? Isso faz toda a diferença. Até para ver a suplementação que eu vou utilizar, para ver o modo de tratamento. Você está gordo ou você está inchado? Você tem algum problema hormonal? Porque se você tem problema hormonal, querido, não adianta passar um monte de suplemento. Você vai ser mais um daqueles que fala que suplemento natural não adianta. Tá? Então, precisa que os hormônios estejam tudo bem, que eles estejam maravilhosamente bem. Tem algum problema hormonal? Não, a gente continua aqui.
Alguma dieta? Já fez dieta? Deu certo? Não deu? Por que não deu? Tá? Falta alguma vitamina? Tipo vitamina C, vitamina D? Como eu já falei lá atrás, a falta dessas vitaminas fazem com que o seu corpo não mobilize os estoques de gordura. Atividade física. Você realiza? De modo satisfatório? Né? Gosta de realizar atividades físicas ou não? Tá? Isso tudo tem a sua importância. Então, se você não tá gordo, se você tá inchado, enfim, é um suplemento que eu vou utilizar. Se responda isso. Você está gordo ou você está inchado? Você já fez dieta? Você já fez exercício físico? Você tem algum problema hormonal? Está faltando vitamina? Se a tua resposta for não para a maioria delas, então você é um sério candidato para utilizar suplementação para emagrecer, tá? Bem, eu vou fugir um pouquinho aqui para falar de alguns medicamentos que vocês já colocaram aqui. Comendo pouco, receitou fluoxetina. Amores da minha vida. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antidepressivo engorda. Ponto final. Seja ele fluoxetina, sertralina, paroxetina, nem se fala, tá? O Lexapro, que é o... Ai, me fugiu o nome. Escitalopram, né? Por que eles engordam? Porque eles induzem você a um hipotireoidismo. Eu não sei quem é que tirou, né? Quem foi o médico que desenterrou isso de algum lugar. Porque eles suprimem o teu apetite, de início você até pode emagrecer, mas depois você só engorda, tá? Eu tô falando dos antidepressivos. Isso de uma forma geral. Claro que tem gente que emagrece, mas é muito raro, tá? Então, antidepressivos, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram e tudo mais. A experiência conta que a perda de peso ali nos primeiros 2, 3 meses não é uma perda de peso. Calma, meu amor, vá utilizando, tá? Eu não quero desanimar ninguém no seu uso. Eu só quero explicar para vocês que eles causam esse efeito colateral, né? Porque eles levam vocês a um estado de hipotireoidismo. Então o cabelo começa a cair, vocês passam a sentir bastante frio, né? E aí a coisa descamba, tá? Porque daí o problema vira um problema hormonal, né? Aí daí tem gente chorando, Suzane não usou, ele disse que ia desinchar, ok, calma, Suzane, existem outras saídas para isso, Daisy já tá chorando, Joseli também fiquei gorda com problema na tireoide, exatamente, tá? Tô explicando para você, bem isso, Joseli, bem isso, você é a amostra que eu tenho aqui, tenho hipotireoidismo, sim, aí já dificulta a perda de peso. Então, gente, antidepressivos engordam. Você precisa ver, tive depressão pós-parto, aí tem que usar antidepressivo mesmo. Você só precisa saber que ele faz ganho de peso. Mas também a retirada dele pode ocasionar ou não a perda de peso. Por que pode ou não? Porque se você já utilizou por um grande período de tempo, você tem hipotireoidismo, tá? Tua tireoide, certo, já não está funcionando direito. E aí, você já tem um metabolismo mais lento, você pode tirar a medicação que o peso vai continuar subindo. Então, cuidado com antidepressivos. Segundo, sibutramina. Sibutramina não é a mesma coisa que fluoxetina, já vi isso até na internet, tá? Sibutramina, ele foi criado para ser um antidepressivo, porém, verificou-se que ele aumentava muito o metabolismo. Então, ele age como um termogênico também. E também como um inibidor de apetite. Problemas da sibutramina, alucinações. Tá? Sibutramina vai causar alucinações e algum sintoma depressivo, beleza? Cuidado com sibutramina. Eu tô falando isso de uso de longa data. E aí, não preciso te dizer, né? Parou de utilizar sibutramina, o peso volta, tá? Na maioria das vezes o peso volta. Pode demorar? Pode demorar aí em torno de 6 meses, 1 ano. E aí você vai fazer o quê? Vai tomar pra vida toda? Né? Sibutramina dá insônia, dá alteração de humor, né? E o que eu tô falando, gente, não é raro, né? 1 ou 2 pessoas, a maioria delas. Orlistat. Orlistat, já tive isso mesmo. Orlistat é aquele que joga, né? Aquele da diarreia, tá? Ele vai jogar todo o excesso de gordura para fora, mas a gente já sabe que o problema não é gordura, né? O nosso corpo gosta mesmo de carboidratos, de açúcares. Proteínas e gorduras, para serem transformadas em estoque de gordura no nosso corpo, requer muita energia,
Então, quase não é utilizado. Vamos lá, Saxenda. Saxenda, quem já utilizou Saxenda? E Saxenda é aquela injeçãozinha, né, muito prescrita pelos endocrinologistas, e você utiliza aplicando subcutâneo, né? Para que serve ele? Para melhorar a resistência à insulina, tá? Ele é, vamos dizer, uma metformina potencializada. Problemas do Saxenda. Gente, se vocês olharem ali na bula, ele é explícito, ele causa pancreatite. Pancreatite mata. Então, cuidado com o que vocês fazem, certo? Cuidado. Como eu disse, quem está em uso, não estou desencorajando. Eu acho que está em uso porque algum médico prescreveu e esse médico deve saber o que fazer contigo. Só estou te alertando quanto aos efeitos colaterais que isso possa ter, né? Anfetaminas eu nem preciso dizer. Vai ficar ligadão, vai ficar acordado. É quase uma drogadição. Emagrece pra caramba, mas aumenta demais o metabolismo e vai tirando você do seu eixo normal, do seu ciclo circadiano, que é o ciclo que o seu corpo sabe quando ele precisa acordar e quando ele precisa dormir, tá? Então, você vai ficar ligado o tempo todo, dá problemas de coração. O Invita, depende, eu não me lembro, Daisy, você se lembra qual que é a composição do Invita? Porque o Invita é um nome fantasia, né? Se você se lembrar, coloca aqui que eu já digo para você como que ele age, tá bom? Qual remédio causa pancreatite, doutora? Saxenda. Saxenda, aquela injeçãozinha que se aplica na barriga para emagrecer, tá? Ela tem esse efeito colateral, ela pode causar pancreatite, beleza? E aí você emagrece, né? Porque você vai para o hospital e o tratamento da pancreatite é ficar uma semana, gente, sem comer nada, sem beber nem água, né? É perigosíssimo. Bom, e aí nós vamos falar dos antidepressivos. Como eu já falei, fluoxetina, sertralina, escitalopram, todos eles vão... É uma injeção. Isso mesmo, Daisy. Então, é o mesmo do Saxenda, tá? Vamos lá. A fluoxetina, a sertralina, a bupropiona, vamos falar um pouquinho deles. Gente, todos os inibidores da recaptação da serotonina, eles vão ter um efeito de ganho de peso. É a mesma coisa do Victoza, Luiz, tá? Só muda o nome fantasia. O Victoza é a mesma coisa, beleza? A fluoxetina, a sertralina, citalopram, todos eles vão causar ganho de peso, aí depois de uns 2, 3 meses de uso, porque eles vão induzir a hipotireoidismo, né? E você não vai saber, tá? O hipotireoidismo, gente, eu canso de falar isso, até ele se apresentar no exame, a tua tireoide já está destruída, né? Vocês precisam ver o sintoma do hipotireoidismo, aliás, sou eu quem precisa ver, né? Pela clínica. Então, um paciente que sente muito frio, o cabelo tá caindo, ele tem uma pele assim meio entalamada, sabe? Isso é típico do hipotireoidismo, né? Todos eles vão engordar. Com exceção de um antidepressivo, só que cuidado com ele, que é a bupropiona, o BUP, utilizado para parar de fumar. O BUP, gente, ele emagrece. Ele é um inibidor da dopamina. Ele age na noradrenalina e tudo mais. HCG, amor, calma. HCG é outra coisa, tá? Deixei HCG pro final. Bupropiona, ele vai emagrecer, mas ele vai te tirar o sono também. E é assim que você para, ele vem com ganho de peso. Então, cuidado com isso, tá? A bupropiona nós utilizamos naqueles pacientes que querem parar de fumar, né? E às vezes, em baixas doses, naquelas mulheres que não têm muita libido, porque a bupropiona, ela aumenta a libido também, tá? Cabelo caindo, frio, pele... dona Michele, adoro, mas é caro. Sim, já vou falar sobre o HCG. E nós temos o topiramato, que foi, acho que a Lana falou por aí, isso, o BUP. O BUP é bupropiona. Topiramato, meus amores, é um anticonvulsivante e ele tem uso off-label para emagrecer, tá? Bom, quem já usou topiramato pode até falar para vocês. Na primeira semana de uso do topiramato, você começa a sentir o braço amortecer. É claro que o uso do topiramato para emagrecer, ele é em doses altas, né? Não é em doses muito baixas, não. Então, você começa a sentir como se fosse amortecimento de mãos e pés. E também ocorre alguma perda de memória, tá?
tá? Você fica meio desligado. Pacientes que têm, por exemplo, uma inclinação à depressão, eles vão entrar em depressão profunda com topiramato. Então precisa tomar cuidado em relação a isso, tá? É utilizado, tem a sua indicação sim, é utilizado especialmente como anticonvulsivante para a redução das crises de enxaqueca, tá? Quero esse suplemento que aumenta a libido. É um medicamento, Andréia, é um medicamento, é bupropiona, tá? Mas aí, como eu disse, precisa fazer aquelas 5 perguntas. Você tem algum problema hormonal para isso? Né? Tem ou não tem, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Engana-se quem acha que aqui na medicina integrativa a gente só utiliza medicamentos naturais. Não. A gente utiliza também os alopáticos, mas com muito menos frequência. Sobre o HCG, que já me perguntaram. Doutora, você faz o protocolo do HCG no consultório? Faço. Mas o HCG é o seguinte, você utiliza o HCG e aí eu vou ter que discordar com o Dr. Laí Ribeiro, porque ele fala que não engorda depois, engorda, tá? Engorda. Você aplica o HCG é um hormônio produzido pelas mulheres no período de gestação. Ele vai diminuir o teu apetite, então você vai ficar com uma dieta de 500 calorias por dia. Eu tô resumindo aqui, tá, gente? Existe um preparo antes e um após, né? A sair do HCG. Você fica numa dieta de 500 calorias por dia e você aguenta essa dieta por causa do HCG. Só que quando você para de utilizar, a coisa volta, tá? Saudades, Juliana. Eu também. Um beijo. Então, parou de utilizar o HCG, ele volta, tá? Quando a gente vai usar uma suplementação, é triste falar isso, né? Mas é verdade. É bom que a gente escolha uma suplementação natural e que vocês tenham na cabeça que essa suplementação natural vai ficar com vocês por quase toda a vida, tá? Que vocês vão estar... Eu tô jogando a real para vocês aqui, gente. Que vocês vão estar dependentes dessa suplementação natural para o resto da vida. O bom dela é que a maioria dessas suplementações não tem efeito colateral, graças a Deus, tá? Por isso que eu falo para vocês, tentem uma suplementação natural em vez de usar medicamento, porque se deu certo, vai ficar com vocês para o resto da vida, né? Vamos lá, vamos responder, eu espero que tudo isso aqui tenha se tornado claro. Eu vou repetir mais uma vez. Quem são os candidatos à suplementação para emagrecer? Aquele que foi gordinho desde sempre, aquele que já faz a dieta toda certinha, faz exercícios físicos, não tem problemas hormonais, tá? E não tem falta de vitaminas. Esses são os pacientes que vão para a suplementação para emagrecer. Agora, se você tem um problema hormonal, se você tem outras coisas, a gente vai ter que resolver as outras coisas. Porque, como eu sempre digo para vocês, você não emagrece para ficar saudável. Você fica saudável e por isso você emagrece. O caminho é inverso, tá? Então, vamos lá, vamos responder você. A alopatia só causa problemas de saúde. Na maioria das vezes, infelizmente, né, gente? É indústria, vocês não podem esquecer disso. É indústria, tá? Tem que vender. Né? Se ficar todo mundo curado, vai ficar um pouco difícil, né? Já fiz HCG, voltou tudo. Exatamente, Camila. Então, né, você tá aqui, você pode explicar muito bem. Andréia, meu amor, amo você também, minha linda. Já conversamos, ok? Daqui a pouquinho eu falo contigo. Bom mesmo, aromaterapia, fitoterapia, acupuntura. Exatamente, Débora, né? É isso que eu tô falando. Vamos pela fitoterapia, vamos enfiar na cabeça que talvez esse suplemento fitoterápico que vai te ajudar a emagrecer vai ficar daí pela vida inteira, se você tiver as indicações, né? Porque aí ele não vai causar efeitos colaterais e ele vai modulando o seu peso de acordo com isso, beleza? A melhor médica não. Vocês são muito gentis comigo, gente. Nossa, eu começo essa live tudo de qualquer maneira, meu cabelo mais ou menos, né? Com a minha cara mais ou menos, com os meus cachorros latindo. E vocês, todos vocês que estão aqui, vocês são muito queridos, vocês são muito compreensivos e vocês acabam me perdoando por essas inúmeras gafes que eu cometo. Por isso que eu me proponho a vir aqui. Recebo xingamentos sim, às vezes eles não aparecem aqui porque o próprio algoritmo corta, eu fiz o meu jeitinho para isso, mas recebo sim, recebo críticas horríveis, se vocês querem saber. Mas eu ainda venho aqui
porque eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante, né? Não tem, a minha agenda é caótica e eu tento tirar as dúvidas de vocês por aqui, tá bom, meus amores? Então, eu vou deixar essa live gravada, tá? A maioria das suplementações, meus amores, não precisa de prescrição médica, né? Claro que é importante que vocês tenham uma avaliação médica até para saber que tipo de suplementação é melhor para vocês, tá? Mas a maioria das suplementações que eu falei aqui, elas não necessitam de prescrição. Então, se vocês forem jogando aí na internet, vocês vão encontrar aí de fácil, digamos assim, vocês vão comprar isso super fácil, tá? Pela internet, é bem facilzinho. Meus amores, Alexandre é lindo, super profissional, que bom, que bom. Então, tudo que eu deixei aqui, meus lindos, vocês vão achar, tá? Existem aí, Michele, obrigada. Existem várias farmácias aqui em Curitiba que manipulam para vocês, né? Quando eu faço live, eu não tenho nenhuma pretensão de ficar captando pacientes e nenhuma pretensão de ficar aqui me aparecendo, é simplesmente por vocês. Então, anotem todos esses, eu sei que a live ficou densa, anotem, tá? Esses suplementos e deem uma procurada, beleza? No que vocês precisarem, eu tô sempre aqui à disposição. Toda sexta-feira, 11 horas, eu vou estar aqui, seja com convidados ou seja sozinha. Pessoal das dúvidas no e-mail, eu sei que tá cheio de dúvida, tem gente até me xingando. Algum dia eu vou responder para vocês, tá? Eu tô respondendo já pelos e-mails à medida que chegam, mas eu vou trazer as dúvidas para cá. E muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Certinho, meus amores? A tia tem que trabalhar agora, né? Hoje tem hospital. E sexta-feira que vem eu vou estar aqui. A live fica gravada. Beijo. Amo todos vocês. Me perdoem por alguma coisa que eu tenha feito, né? Que não tenha sido de agrado, Tati. Tudo de bom, Suzane. Mas eu tenho uma adoração por todos vocês. Eu acho que isso eu consigo passar pelo menos um pouquinho. Débora, Cami. Beijos, tá, meus amores? Eu vou encerrando. Até mais. Tchau, tchau.